Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, esse vídeo hoje é para a gente bater um papo aqui, trocar uma ideia a respeito de sentir-se insuficiente e sentir-se culpado dentro da relação com o outro. Esse foi um comentário que um inscrito colocou, né, em um dos vídeos, e eu achei muito importante falar sobre esse assunto porque esses sentimentos nos colocam em uma situação de perigo frente às outras pessoas. E é importante nós refletirmos a respeito disso, tá? Vamos começar por esse sentimento de insuficiência, quando eu me sinto insuficiente dentro da relação com o outro. Isso nos coloca numa posição de nós completarmos ao outro aquilo que falta no outro, tá? E quando a gente se coloca nesse lugar de completar o desejo do outro, nós nos colocamos em uma posição de ser objeto do outro, percebe? Eu saio de uma posição de o que eu desejo para uma posição de o que o outro espera de mim. E aí eu começo a me moldar às expectativas do outro sobre mim. E aí, nesse processo de você estar sempre se moldando ao desejo do outro, se moldando aos ambientes para caber naquilo que o outro espera, na expectativa do outro, nós nos perdemos. E aí nós ficamos sem saber quem nós somos, porque nós estamos sempre mudando, igual um camaleão, trocando de cor para que a gente caiba dentro das expectativas. E isso é algo que vem lá da infância, tá? É importante nós olharmos para a nossa vida e entender de onde é que vem isso. Esse sentimento, ele pode vir de várias maneiras, mas ela foi moldado quando você, lá na sua infância, nunca podia ter as suas escolhas. Você tinha sempre que se calar e se submeter. Talvez você tenha crescido em uma família que era um pouco mais rígida. E aí você, quando ia colocar o seu desejo, quando você ia falar sobre aquilo que você queria, né, a roupa que você queria vestir, o lugar que você gostaria de ir, você talvez fosse punido. Talvez você fosse chamado de ruim. Talvez você apanhasse. E aí você tinha que estar sempre buscando fazer algo para agradar e calando a sua vontade. Para que você pudesse ter benefícios lá na sua infância, você tinha sempre que calar a sua vontade. Tá? Para que você não fosse punido. Ou talvez você precisasse fazer algo para obter o olhar do outro, daquele cuidador, do papai, da mamãe, da vovó, da pessoa que cuidou de você. Talvez essa pessoa ela fosse um pouco mais distante e aí você tinha que estar sempre manejando, buscando entender, você estava sempre se equilibrando ali no ambiente, buscando entender naquele ambiente o que o papai e a mamãe queria, o que você podia fazer para que o papai e a mamãe olhassem para você e te desse um pouquinho de amor e de atenção. E aí você associou na sua mente que eu preciso me esforçar, eu preciso fazer algo para que o outro goste de mim, para que o outro me olhe. Ou eu preciso me adequar à expectativa do outro para que eu não seja punido.
E isso ficou internalizado dentro da mente. E aí, ao longo da vida, você vai sempre se moldando para não ser punido ou para que o outro te valide. Porque você não é bom o suficiente. Você não se sentiu lá na infância amado por ser simplesmente você mesmo. Você precisava de fazer algo para se sentir amado pelo papai, pela mamãe. Talvez você tivesse uma competição, né? Muitos irmãos na casa, ou foi criado em uma família onde o pai e a mãe trabalhavam demais e não tinha tempo. Tá? E aí você sempre tinha aquele olhar quando você fazia algo, digamos, extraordinário, que agradava. E aí você era olhado. Fora isso, você era ignorado. Então pode ser, olhe para a sua vida e para as situações que você passou na sua infância e tente entender como é que era esse processo e o que você está repetindo nas suas relações hoje. É importante a gente entender de onde vem isso para que quando, né, na nossa vida adulta, na atualidade, no momento presente, quando nós temos a tendência de repetir este comportamento lá da infância, você possa olhar para isso e falar, não, espera, isso ficou lá na infância, eu não preciso mais me comportar dessa maneira. Eu não preciso mais me adequar às expectativas do outro para não ser punido. Eu não preciso mais fazer tudo aquilo que o outro precisa para que o outro goste de mim. Eu posso simplesmente ser eu. Até porque nós nunca vamos agradar a todos, por mais que nós nos esforcemos. É impossível agradar a todo mundo, é impossível suprir o vazio existencial do outro. O outro, nem ele mesmo sabe o que ele quer. Como é que você vai suprir isso? Então, o que você precisa fazer é começar a se colocar no lugar de ser um ser desejante e não um objeto do desejo do outro, sabe? Não é o que o outro espera de mim, mas é o que eu desejo. E não ficar se adequando às expectativas alheias, porque isso nos coloca em uma posição de perigo. Existem muitas pessoas más no mundo que vão usar essa nossa fragilidade, que vão se aproveitar dessa nossa fragilidade. Até mesmo as pessoas que não são ruins, elas vão usar isso. Percebem? Por quê? Porque a maioria das pessoas ela tem uma baixa autoestima. Então, quando você se subjuga a alguém, o outro se sente grande. Você eleva a autoestima do outro se diminuindo. Então, mesmo que a pessoa ela não seja ruim, talvez ela use isso para se sentir maior, para se sentir engrandecido. Agora imagina as pessoas que são más, tá? E aí é onde surgem os relacionamentos violentos. Ninguém, a princípio, vai vir para você falando assim, olha, eu vou te tratar mal, eu vou te xingar, eu vou te bater, eu vou te ameaçar, eu vou te seguir, eu vou fazer dívidas no seu nome. Ninguém chega para você falando isso. A pessoa, ela vem para você como um docinho, um moranguinho do amor. Entende? Vem pintadinha de bonitinho, de bonitinha. E aí, os desrespeitos, eles vão acontecendo devagarzinho. E aí, ao passo que você vai se submetendo, eles vão aumentando de grau. Então, é você que precisa olhar e entender o que para você
é aceitável dentro de uma relação e o que não é aceitável dentro de uma relação. E colocar os seus limites e o seu papel. Dizer assim, não, até aqui eu vou, daqui pra frente pra mim não dá. E bancar isso. E muitas vezes quando nós estamos acostumados a nos submeter por questões lá da infância, que nós já viemos, né, com essa programação, quando você coloca o seu posicionamento de, opa, até aqui eu vou, daqui pra frente não, surge a culpa, tá? Então, nossa, será que eu deveria ter feito aquilo pro outro? Nossa, mas eu coloquei aqui o meu limite, e eu estou me sentindo mal com isso. E eu entendo muito bem o que é sentir culpa em dizer não, tá? Porque isso é algo que eu trabalho também em mim. Para mim é muito fácil dizer não para as pessoas externas. Para as pessoas da rua, colega de trabalho, a pessoa falou alguma coisa, me pediu algo que eu não quero, amigos, muito fácil, mas deixa ser a minha família para ver. Se eu não fico constantemente me sentindo culpada de, às vezes, colocar alguma coisa e falar, opa, não, até aqui não. Isso aqui é um limite. Me sinto também. Então, é normal que a gente se sinta culpado em dizer não. Eu não vou dizer que é normal, mas é comum que aconteça. Mas aí você tem que aprender a lidar com isso. Muitas vezes eu me sinto culpada em colocar os meus limites e eu lido com isso. Eu falo, bom, eu vou lidar aqui agora com essa culpa. Mas o limite está colocado e ele vai ficar. E aí eu me treino muitas vezes em coisas pequenininhas. Tá? Às vezes é algo que me pediu que eu não posso fazer naquele momento e aí eu falo não. Às vezes é uma visita que me pediu e eu falo não. Às vezes é alguma coisinha, eu vou me treinando, eu me escuto muito para entender aquilo que também é da minha vontade, sabe? E aí eu olho para a situação e eu penso, realmente é necessário que eu faça isso? A pessoa realmente precisa que eu faça isso ou não? Não é necessário, isso aqui ela pode dar conta sozinha. E às vezes eu faço essas perguntas para mim, tá? E aí eu coloco os meus limites. Então, é isso. Lidem, né? Comecem a observar de onde vem esse sentimento de ser insuficiente. Que isso vem lá da infância. E comecem a olhar para isso e entender na mente de vocês que nós não vamos ser suficiente para o outro nunca. E nem precisamos. E nem devemos. Nós não temos que nos enquadrar na expectativa do outro, muito pelo contrário, nós temos que olhar para aquilo que é o nosso desejo, porque senão nós adoecemos mentalmente, fisicamente falando. A nossa mente ela começa a ficar em posição de alerta o tempo todo. O que esperam de mim? Nossa, o que eu devo fazer? O que eu fiz errado? Entende? Então não, você não tem que se enquadrar na expectativa do outro, você não tem que ser suficiente para o outro, você tem que se bastar. Nós nunca vamos ser tudo para o outro, tudo que o outro espera, e nem devemos. Isso nos coloca numa posição de perigo muito grande. E surgiu o sentimento de culpa por você colocar o seu posicionamento? Lide com esse sentimento. Lide com a culpa. Deixe que ela venha e vá embora.
Perceba, nossa, eu estou me sentindo culpado. Olha só, que interessante. Eu coloquei um limite, eu estou me sentindo culpada por ter ficado ao meu lado. Curioso, né? Eu estou me sentindo culpado por ter ficado nesse momento ao meu lado. Caramba. É isso. E lide com isso. Permita que ela venha e vá embora. Reconheça e deixe que ela vá embora. E vá se treinando. E vá se treinando. Quanto mais nós vamos nos treinando a ficar ao nosso lado, mais vai ficando fácil. Percebe? Né? Você passou aí 20, 30 anos da sua vida se submetendo à vontade do outro, buscando sempre fazer aquilo que o outro espera de você, sempre tentando ser ali, ó, o moranguinho do amor para todo mundo, sendo bonzinho, e a pessoa te pisando, né? E aí, de repente, quando você começa a ficar dentro da sua, em si mesmo, né? O sentimento de culpa surge. É comum, não normal, né? É comum que ele venha, porque afinal você tá há tanto tempo se submetendo à vontade das outras pessoas, mas lide com isso. Perceba que ela chegou, reconheça e deixe que ela vá embora, mas não saia da sua posição. Mantenha a sua posição. Mantenha-se como ser desejante e não como objeto de desejo do outro. É sobre isso o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês e um beijo. Até o próximo vídeo.